Porque, ó, na prova você não pode confundir, ó, conexão com continência, tá bom? Conexão e continência são institutos diversos. Então, eu digo que conexão é diferente de continência. Você quer ver? Para você matar todas as questões entre conexão e continência, se perguntar, senhores, primeira coisa que você tem que gravar, que só há conexão se tiver mais de uma infração, cara. E mais de uma infração eu vou chamar de várias infrações. Ora, senhores, eu posso até esquecer tudo na hora da prova, sobre conexão. Caramba, esqueci esse negócio de conexão intersubjetiva por simultaneidade, por concurso, reciprocidade. Esqueci, mas eu sei, Marciano. Sobre a prova, indique a alternativa correta. Letra A. Quando várias pessoas praticarem a mesma infração, trata-se de conexão intersubjetiva por simultaneidade. Aqui para ele, cara. Porra, se praticou a mesma infração, já não é conexão. Por quê? Conexão tem que ter mais de uma infração penal. Nós saímos, achamos um caminhão tombado de cerveja, cada um pegou uma caixa sem combinar, evidentemente. Cada um praticou um furto. Esse é conexão, porque tem várias infrações. Então, a primeira diferença, tem que ter várias infrações na conexão. Já na continência, nós temos unidade de infração. Sim, ora, unidade de infração significa que não vai ter várias infrações, cara. Então, se eu e você praticarmos a mesma infração, um crime, eu não estou na conexão, nós não estamos em conexão, nós estamos em continência, porque unidade de infração, ainda que praticado por várias pessoas, mas praticou um crime, um furto, unidade de infração. Também é continência no caso de concurso formal. Concurso formal de crime. Lembra disso, senhores que estudaram direito penal? Concurso formal. Quando o sujeito, mediante uma ação, deu causa a 2 ou mais resultados. O cara chega na nossa sala de aula e dá uma rajada de metralhadora. Com uma conduta ele matou 10. E agora, esse sujeito está em conexão ou em continência? Continência, porque uma ação ele praticou vários resultados. Ou então, naquela situação de que o cara mira em José, acerta José, vaza a bala e acerta em Pedro, aberrácio ictus. No caso de aberrácio ictus também. Ou seja, com uma conduta, unidade de conduta, deu causa a 2 resultados. Ou vai ser unidade de infração, ou unidade de conduta, isto é continência, tá bom? Você não tem como errar, tá certo? Agora, senhores, para que presta essa situação de conexão e continência? Tá bom, Marciano. Então, você imagina que é o seguinte, Marciano. Eu e você praticamos um furto. Você vai responder numa vara e eu em outra vara, porque vai ser distribuído negativo. Nós praticamos um furto, né, concurso de pessoas, nós estamos em continência ou conexão. Se é um crime só, continência. Muito bem, senhores, nós seremos processados na mesma vara. Mas e aí? Quem que vai? Um juiz quer, outro quer. Não, tem a regra do foro prevalente. Foro prevalente, então, ocorre naqueles casos de conexão ou continência. Você imagina aquele exemplo que nós combinamos de praticar furto a bancos. Aí o seu primo foi para o Paraguai comprar explosivo. Você ficou na sua cidade praticando roubo. E eu em Cuiabá praticando corrupção ativa. E agora, Marciano será processado lá em Cuiabá pela corrupção ativa. Meu primo vai ser processado no Paraná por estatuto do desarmamento. E eu vou ser processado aqui em minha cidade por roubo negativo. Tem que descobrir a regra de quem prevalece. Qual que é o local que prevalece? Cuiabá? Lá, Guaíra, no Paraná? Ou a sua cidade aí, onde você está me assistindo? Então, o CPP criou a regra de foro prevalente, reunião de processo, ou avocação de processo, tá bom?
O juiz chama para si. Primeira regra: concurso entre tribunal do júri e outro juízo, prevalece o tribunal do júri. Opa! Se estiver brigando o júri com outro juízo, juízo é vara, prevalece o tribunal do júri. Você quer ver? Lembra aquele exemplo que eu falei para você? Que o cara queria praticar, o objetivo dele é praticar um estupro, mas para isso ele entrou na casa, matou o esposo para estuprar a esposa. Entendeu? Você me desculpa dar esse exemplo, mas é para fixar mesmo. Tá certo? Ora, e agora? Esse aqui, ó, vai para júri. É tribunal do júri porque é crime doloso contra a vida. Isso aqui vai para outro juízo. Eu vou chamar de juízo comum. Ou seja, para diferenciar do júri. E agora, senhores? Sabe o que acontece? Como existe uma conexão, diz o CPP que, neste caso, o tribunal do júri vai julgar também o estupro. Ué, professor, mas no tribunal do júri só não vai crime doloso contra a vida? Vai só crime doloso contra a vida se ele estiver isolado. Porque se ele estiver em conexão, ele puxa o crime conexo. Tá bom? Tá bom? Então o júri prevalece. Por que o júri prevalece, professor? O júri prevalece, primeiro, porque o CPP determina, né? E também porque a competência do Tribunal do Júri está prevista na Constituição Federal, e a Constituição Federal é a lei maior, tá bom? Então, quando tiver choque da Constituição Federal com o Código de Processo Penal, prevalece a Constituição Federal. Senhores, concurso entre jurisdição de mesma categoria. Quando eu falo concurso, está concorrendo, está brigando. Esse processo é meu. Não, esse processo é meu. Porque concurso é assim, você quer uma vaga, eu quero uma vaga. Nós estamos brigando pela mesma vaga num concurso. Ora, senhores, aqui, ó, os juízes estão brigando pelo mesmo processo, é como se fosse assim. Ó. Ou porque não querem, ou porque querem. Não, eu não quero esse processo é seu. Não, esse processo é seu. Para aí, pô. Não, esse processo é meu. Não, esse processo é meu. Concurso. Concurso entre jurisdição de mesma categoria. Senhores, aí na sua cidade é uma comarca. Ao lado da sua cidade, ou seja, próxima, e tem outra cidade, que é outra comarca. Então nós podemos ter juiz de direito no Distrito Federal, juiz de direito em Planaltina, juiz de direito e assim por diante. Senhores, aqui nós estamos falando de primeira instância. E agora, senhor, imagina que um crime tenha ocorrido no Distrito Federal, em conexão com o crime lá de Planaltina. E agora, quem que vai julgar é a mesma categoria. Ou seja, tudo é de primeira instância. Ora, existem as regras aqui, ó. 2 pontos ali, e aí vem, ó. Comarca do delito com pena mais grave. Que bicho é esse? Senhores, você tem um crime, imagina os senhores que um crime ocorreu, um roubo de uma moto, tenha ocorrido numa cidade X, e essa moto foi vendida, e quem comprou praticou 180 numa cidade Y. Juiz da cidade X concorrendo com o juiz da cidade Y. E agora? Ora, se tem um roubo e uma receptação, a prova do roubo influencia na prova da receptação. Porque se ficar provado que teve o roubo, está provada a receptação. Né? Pelo menos em regra. Agora, se não teve roubo, também não teve receptação. Concorda ou não? Senhores, neste caso, quem vai puxar quem? Porque prevalente significa qual é a comarca que vai puxar o processo da outra comarca. A pena mais grave. Senhores, roubo vai de 4 a 10 e receptação vai de 1 a 4. Qual é a comarca que vai julgar tanto o roubo quanto a receptação? Aqui, ó, X, comarca da cidade X. Por quê? Porque tem a pena mais grave. Entendeu? Tá certo? Todas eram de primeira instância. O juiz da receptação não pode falar assim, ó, eu que vou julgar porque eu sou o juiz mais antigo, eu sou o juiz mais velho, eu sou o juiz mais experiente. Não.
Não é assim. Existe lei para definir isso aí. O juiz da cidade Y, você tem que mandar o processo lá da receptação lá para a cidade X, para o juiz da cidade X, porque lá é que tem a pena mais grave. Vocês são da mesma categoria, primeira instância. Tá certo? E se o juiz daqui ficar sabendo que tem um processo lá, ele vai avocar. Avocar é, excelentíssimo doutor juiz da vara da comarca Y, tendo em vista que encontra em trâmite nesta vara o processo de roubo sobre esse veículo que foi vendido aí, solicito que seja encaminhado. Estou avocando, tá certo? Para reunir o processo aqui. Então, isso quando tiver pena diferente. Aí continua. Comarca onde se deu o maior número de infrações, quando a pena for idêntica. Marciano, olha só. Vamos imaginar que o sujeito praticou 155 contra Mané. E praticou 155 contra José. Ele furtou uma moto de Mané e um notebook de José, lá na cidade X. E vendeu para a mesma pessoa na cidade Y. Eu furtei uma moto e um computador, um notebook, e cheguei para você aí e falou, cara, eu tenho uma moto aí, ó, e um notebook, vendo para você baratinho, tá certo? Ainda falo para você, cara, só que é o seguinte, toma cuidado, porque eu furtei isso aí. Não, beleza, tal. Ora, senhores, você está praticando a receptação e eu pratiquei furto. Eu sou da cidade X, você é da cidade Y, eu sou de Cuiabá e você é aí da sua cidade. E agora, se eu for inocentado do furto, você tem que ser inocentado da receptação. Então, a prova de uma influencia na outra. Neste caso, quem vai processar quem? A cidade Y vai processar os 180 e os dois 155? Ou a cidade X vai processar os dois furtos mais o 180? Olha a regra aqui. Comarca, quando for da mesma categoria, porque é tudo primeira instância, a comarca quando ocorreu o maior número de infrações. Então, vai ser aqui, porque existiram 2 furtos aqui, maior número de infrações, tá bom? E aí vamos para a terceira também. Aí para a terceira. Penas iguais. Ah, professor, e se você fez o seguinte? Você aí na sua cidade, você praticou 155. Você furtou uma moto e vendeu para mim aqui, eu pratiquei 180. 155 a pena vai de 1 a 4. O 180 a pena vai de 1 a 4. Então, são penas iguais, ou penas idênticas. Ora, no caso de penas idênticas, eu pego o maior número de infrações. Porque se for pena diferente, eu pego a pena mais grave. E quando a pena for igual, por exemplo, 2, 155 e 180, igual o exemplo anterior. Eu vou ter 1 a 4, pena igual, 1 a 4, pena igual. Neste exemplo anterior, é da comarca onde ocorreu o maior número de infrações. E se tiver o mesmo número de infração, professor? Por exemplo, você praticou 155, uma moto, e vendeu essa moto para mim aqui na minha cidade. Na cidade, aqui eu tenho a cidade X, aqui eu tenho a cidade Y. Senhores, neste caso, como é o mesmo número de infração e a mesma pena, a competência vai ser tanto do X quanto do Y, mas não pode ser dos dois. É de quem despachar primeiro. Quem que foi o primeiro juiz a atuar no caso? Ah, foi da cidade Y. Então, o juiz da cidade Y vai julgar tanto o 180 quanto o 55. Ah, não! Quem despachou primeiro, quem atuou primeiro no caso, foi o juiz da X. O juiz da cidade X vai ser competente para julgar o furto e a receptação. Penas iguais e mesmo número de infração. Resolve-se a competência pela prevenção. Tá bom, senhores? Isso nós falamos da regra para reunir processos, chamado foro prevalente. Tá bom? Agora, há situações que mesmo no caso de conexão ou continência, tem que, separar o processo. Vamos lá, então? Ainda tem mais uma aqui, tem mais, é verdade.
Tem mais ainda sobre foro prevalente. É verdade. Concurso entre jurisdições de diversas categorias. Concursos entre jurisdições de diversas categorias prevalece a de maior graduação. Senhores, veja bem. O que aconteceu? O ex-governador do estado de Mato Grosso, Silval Barbosa, deu uma delação entregando ou delatando várias pessoas, vários políticos. Dentre eles tinha cidadão comum. Sim, cidadão comum, senhores, é processado na primeira instância. Tem prefeito é na segunda instância. Governador é no STJ. E tem ministro. Senhores do céu. O ex-governador do estado de Mato Grosso fez uma delação envolvendo todas as instâncias. Porque ele delatou, inclusive, um dono de um posto de combustível, dizendo que pagou propina. Posto de combustível, dono de posto de combustível é processado na primeira instância. Mas ele delatou também o Emanuel Pinheiro, prefeito de Cuiabá, que apareceu no vídeo recebendo dinheiro. Caberá ao Emanuel Pinheiro descaracterizar aquele ali. Mas ele delatou, não estou dizendo que é culpado, mas ele delatou. E ele também envolveu até o nome do governador, perdeu o táxi. Se está envolvido ou não, é problema deles, mas ele delatou. E ele delatou também envolveu o nome do Blairo Maggi, ministro da Agricultura, que tem prerrogativa no Supremo. Pronto, senhores. Então, você tem um caso de conexão. Várias pessoas praticando várias infrações. E agora, como que nós vamos fazer? Quem vai processar quem? Senhores, o Supremo Tribunal Federal, ele é o maior de todos. Ele puxa todo mundo para lá. Prevalece, quando concorrer jurisdição de diversas categorias, primeira categoria, segunda categoria, categoria superior e categoria máxima, prevalece a de maior categoria. Por isso que há inquérito lá no Supremo investigando prefeito, governador, ministro do Supremo, cidadão comum. Agora, se o Supremo quiser depois mandar baixar esses inquéritos, problema dele. Essa é a regra quando diz que se no mesmo caso existir pessoas que com prerrogativa de foro, ou seja, categoria diversa, prevalece a de maior categoria. Vou te dar um outro exemplo. Você que está me assistindo, você é prefeito. O prefeito é processado aqui no TJ. Eu e você, em continência, porque duas pessoas praticando um crime, nós praticamos um furto. E agora? Na continência, para evitar a decisão conflitante, todo mundo vai ter que ser julgado no mesmo local. Você, prefeito, é aqui. Eu, que sou seu assessor, eu sou julgado na primeira instância, porque eu não tenho prerrogativa. Só que, neste caso, está concorrendo o Tribunal de Justiça, porque tem prefeito no meio, e o Tribunal de Justiça está brigando com a primeira instância, porque quem não tem tem investigado ou processado sem prerrogativa. Quem que prevalece? O Tribunal de Justiça vai me puxar para lá. Eu vou ser processado no Tribunal de Justiça, graças ao prefeito que teve o foro prevalente, me puxou. Então, quando concorrer jurisdição de diversas categorias, prevalece a maior. Quando concorrer jurisdição de diversas categorias, prevalece a maior. Imagina que você que está me assistindo, você é assessor do governador aí do seu estado. Você e o governador praticou um crime de roubo. Então, você é da primeira instância, você é processado aqui, governador é aqui, o seu governador vai te puxar para cá. Por quê? Porque está conflitando, está concorrendo. O STJ com primeira instância prevalece a de maior graduação. O maior puxa o menor. Tá bom? Essa também é outro critério para definir o foro prevalente. 4. Concurso entre jurisdição comum e especial. Prevalece a jurisdição especial, exceto a justiça militar. Que bicho é esse? Tá, senhores? Imagina que, aqui está dizendo, concurso entre jurisdição comum e especial, prevalece a especial. Senhores, quais são a jurisdição especial? Eleitoral,
Justiça eleitoral é especial, justiça do trabalho é especial, justiça militar é especial. Tá bom. Então vem aqui. Está concorrendo jurisdição comum e uma dessas três, ó, especial. Lei eleitoral, militar ou trabalhista. Trabalhista você exclui porque não cuida do crime. Área criminal. Militar você exclui porque a separação é obrigatória, daqui a pouco eu vou falar. Sobrou a eleitoral. Então, olha só, eu comprei voto, porque eu sou candidato a vereador, imagina os senhores, e eu fiz compra de voto. Então, eu pratiquei um crime eleitoral. Tá certo? E tinha uma testemunha que eu comprei, eu ameacei a testemunha. Ora, pessoal, a ameaça vai para a justiça comum, especificamente para o juizado especial criminal. Tá bom? E o crime eleitoral vai para a justiça eleitoral. Então, você concorda que está brigando por esse processo a justiça eleitoral com a justiça comum, o juizado especial criminal. Ora, o eleitoral, que é especial, vai prevalecer sobre a justiça, o órgão de jurisdição comum. Ou seja, lá na justiça eleitoral, vai processar tanto o crime eleitoral, a compra de voto, quanto a ameaça, porque prevalece a especial. É isso. Daqui a pouco você entende por que eu coloquei exceto justiça militar. E aí, finalmente, né? Finalmente aqui, ó. Concurso entre justiça federal e justiça estadual, prevalece a justiça federal. Sim, se estiver brigando a justiça federal com a justiça estadual, prevalece a justiça federal. Você quer ver? Senhores, eu e você resolvemos praticar furto a banco. E nós furtamos o Banco do Brasil. Nós praticamos 155 contra o Banco do Brasil. Mas nós vimos que deu dinheiro, nós praticamos um outro 55 contra a Caixa Econômica Federal. Opa! Caixa Econômica Federal é empresa pública, competência da Justiça Federal. Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, competência da Justiça Estadual. E agora está brigando a Justiça Federal com a Justiça Estadual. A Justiça Estadual perdeu. A Federal vai julgar tanto o crime contra a Caixa, quanto o crime contra o Banco do Brasil. Por quê? Porque em caso de concorrência entre Justiça Estadual e Justiça Federal, prevalece a Justiça Estadual. Falso! Prevalece a Justiça Federal, tá bom? Separação de processo, senhores. Separação de processo. Senhores, para que presta conexão? Para reunir processo. Só que, excepcionalmente, mesmo em caso de conexão, tem que separar o processo, cada um vai para suas respectivas varas ou ramo da justiça. Está aqui. Quais são as regras, as hipóteses que separam o processo? Jurisdição comum vezes jurisdição militar. Por isso que você viu exceto justiça militar. Concurso entre jurisdição comum e especial, e a justiça militar é especial. Concurso entre jurisdição comum e especial, prevalece a especial, exceto se tiver concurso entre jurisdição comum e justiça militar, porque neste caso tem que separar o processo. Jurisdição comum vezes justiça militar, súmula 90 do STJ diz que tem que separar o processo. Por exemplo, eu e você praticamos um crime de lesão corporal. Tá certo? Contra uma pessoa. Eu sou PJC, lá da PJC, policial civil. E você é policial militar. Nós, em operação conjunta, praticamos o mesmo crime. Qual que é isso?
Conexão, continência, continência, unidade de infração. E agora, pela regra da continência ou conexão, teríamos que ser julgados na mesma vara. Opa, mas nós praticamos lesão corporal. Lesão corporal tem previsão no Código Penal, mas lesão corporal também tem previsão no Código Penal Militar. 129 vezes 209. Esse aqui do Código Penal, esse do Código Penal Militar. Senhores, se fosse 2 policiais civis, os 2 seriam julgados na mesma vara. Mas como um é civil e policial civil vai para a jurisdição comum, aqui, ó, vai para a jurisdição comum, e militar vai para a jurisdição militar, vai para a justiça militar, nesse caso tem que separar o processo. Eu, policial civil, vou ser julgado lá numa vara comum. Você, policial militar, vai ser julgado numa vara militar. Nesse caso, então, não prevalece a regra do foro prevalente. Tá certo? Não reúne os processos. Separa os processos também. Jurisdição comum vezes juízo de menor. Jurisdição comum vezes juízo de menor. Claro, eu sou maior e você é menor. Nós 2 praticamos um roubo. Mas eu não pratico roubo, pratica sim, ato infracional. Nós 2 armados chegamos num posto de gasolina, metemos uma arma e falei, enquanto você rende o povo, eu recolho o dinheiro ou vice-versa. Caramba. E agora? Nós 2 vamos para a mesma vara? Não. Você vai para a vara da infância e juventude, que é chamada juízo de menor, e eu vou para a jurisdição comum, para uma vara comum. Separa o processo. Terceiro, doença mental superveniente. Doença mental superveniente. Que bicho é esse? Doença mental superveniente é quando vários réus estiverem respondendo o mesmo processo e um fica doente mental. Ora, separa o processo, porque para o doente mental, o processo dele, se a doença veio depois do fato, o processo dele fica parado até ele sarar. Ah, é? Então tá bom. Eu e você estamos respondendo ao mesmo processo. No meio do processo, eu falei que estou doente mental. Instaurou-se um incidente de sanidade mental e realmente comprovou que eu estou doente mental. Separa o processo. Eu vou ficar esperando melhorar e você continua respondendo sozinho. Então, é separação de processo quando superveniência de doença mental. Não quando o sujeito era doente mental ao tempo do fato. Citação por edital de corréu. Ora, senhores, diz o artigo 366 do CPP que o réu citado por edital, que não comparece nem arruma advogado, ficará suspenso o processo e também ficará suspensa a prescrição. É isso que diz o 366. Réu citado por edital que não comparecer e nem constitui advogado. Fica suspenso o processo e suspensa a prescrição. Tá bom, eu e você responderam o mesmo processo. Você desapareceu, fugiu. E eu fui citado, tal. Senhores, você fugiu. Você não pode responder processo à revelia, cara, se você não foi citado. O oficial de justiça foi lá na sua casa, desapareceu. Vão fazer a sua citação por edital. Seu processo vai ficar parado. E eu falo assim, eba, como ele não apareceu, meu processo também vai ficar parado. Não, porque nós estamos no mesmo processo, cara. Não. Desmembra, separa, o seu fica parado e o meu anda. Então, separação de processo, citação por edital de corréu. Suspensão do processo em razão de réu ou de corréu colaborador, delação premiada. Pega aí o Wesley, não é da JBS? Ele tem processo? Não. Mas será que o que ele está falando é verdade? Estão verificando. Ora, senhores, dentre esses corréis, dentre esse pessoal que ele acusou, vai instaurar processo. E vai instaurar processo contra ele? Não. Fica separado, esperando. Tem um prazo ali de 6 meses para ver se realmente o que você falou é verdade. E pode até prorrogar por mais 6 meses. Fica parado em relação ao delator, delação premiada. Tá certo, senhores? Falamos então aqui da regra de competência e conexão. Então, nós terminamos aqui, de fato, nesta aula, toda a matéria sobre competência. Eu não esqueci do que eu comprometi com os senhores, que eu vou fazer, então, numa aula separada, resolução de questões só sobre competência, para nós fazermos o resumo geral, tá bom? Forte abraço, até a próxima aula, que será de resolução de questões sobre competência, tá bom? Clique lá.
Tchau.